O Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho daqueles que a constroem. Esse versículo tem uma importância tremenda quando nós pensamos na família. Todos nós sabemos que a família é uma instituição divina, foi Deus quem criou a família. A família não é simplesmente uma ideia humana. Mas por outro lado, nós reconhecemos que hoje a família vive uma das suas maiores crises. De fato, a família, nesses dias em que nós vivemos, ela se encontra muito longe do ideal de Deus, do sonho de Deus, do plano de Deus, quando Deus criou essa instituição. Nós lemos na Bíblia, quando nós olhamos nas suas diversas partes, que quando Deus estabeleceu a família, Ele fez isso com um propósito muito definido, muito claro. E na minha compreensão, o problema das famílias hoje é que elas estão vivendo fora do projeto original de Deus. Consequentemente, parece claro a todos nós que o ideal é que nós consideremos o plano, o projeto, o sonho de Deus para a família e cada um de nós, todos nós, procuremos ajustar a nossa vida e a vida da nossa família ao projeto, ao plano de Deus. Então, qual seria ou qual é o plano de Deus, o projeto de Deus para a família? Em primeiro lugar, nós percebemos que Deus criou a família para ser um centro de formação para a vida. Em outras palavras, poderíamos dizer que a família é, no ideal de Deus, uma escola. Deus pensou a família no local onde os valores que são necessários para a vida humana devem ser formados. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, a gente lê aquelas palavras que são extremamente importantes. Através de Moisés, Deus está dizendo ao seu povo, ao povo de Israel, que eles deveriam ensinar os princípios eternos aos seus filhos. Deveriam fazer isso em todos os momentos, ao deitar-se, ao levantar-se, andando pelo caminho, ou seja, aproveitando cada oportunidade para ensinar os valores de Deus para os filhos. Bem, hoje a gente, infelizmente, não vê isso acontecendo na maioria das famílias. Em tantos casos, a educação dos filhos tem sido terceirizada. Imagina-se que a escola pode substituir a família. Outros pensam que a família pode ser substituída pela igreja, aquilo que a igreja faz. Mas isso não é possível. A família, de fato, é insubstituível. E a família é a responsável pela qualidade de vida da sociedade. Porque os indivíduos que compõem, que formam a sociedade, eles são formados, são educados dentro das famílias. Consequentemente, se a família falha na formação dos valores essenciais na vida das pessoas, é claro que isso vai refletir na sociedade. E todos nós sabemos que isso é, infelizmente, o que tem acontecido. Porque famílias doentes geram indivíduos doentes que acabam produzindo uma sociedade também doente. Cada um de nós precisa refletir à luz da palavra de Deus se a nossa casa, se a nossa família tem sido um centro de formação para a vida, onde as pessoas estão recebendo as instruções necessárias, advindas da palavra de Deus, para uma vida saudável, porque é exatamente isso que Deus planejou. Um outro aspecto que é muito importante em relação ao projeto de Deus para a família, Deus pensou a família como um lugar de restauração
emocional. Todos nós sabemos que a vida é dura, não é fácil, é uma correria tão grande e no meio dessa situação de estresse, de conflitos, as pessoas inevitavelmente acabam sendo feridas, machucadas, ofendidas. Por isso, no propósito de Deus, a família deve ser aquele ninho, aquele espaço onde essas feridas podem ser tratadas, podem ser curadas, onde a pessoa pode receber o apoio que ela tanto precisa para se recompor emocionalmente falando. Há um texto de Romanos, capítulo 12, verso 15, que nós conhecemos bem. Lá nós temos a orientação seguinte, que devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu sei que essa passagem ela diz respeito aos cristãos e a todos nós de uma forma geral. Mas eu penso que essencialmente isso deve ser verdade dentro da nossa casa, no contexto, no ambiente da nossa família. Pois então, infelizmente a gente tem que reconhecer que muitas vezes tem acontecido o contrário. A família, que deveria ser um ambiente de cura, de restauração emocional, onde as feridas podem ser tratadas, curadas, onde as pessoas podem encontrar aconchego, onde elas realmente podem relaxar, a família então acaba muitas vezes sendo uma fonte de estresse, uma fonte de ferimento. E a gente tem que reconhecer que esse não é o propósito de Deus. Deus não criou a família para que fosse assim. Deus pensou a família, Deus projetou a família para ser algo como um hospital, onde os feridos podem receber tratamento, onde os doentes podem receber a cura, a restauração tão importante, tão necessária, que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Mas uma outra questão que eu quero compartilhar, uma outra visão dentro do projeto de Deus para a família, é que Deus pensou a família como um santuário, um lugar de culto, um lugar de adoração. O texto de Josué capítulo 24, versículo 15, a gente tem aquela frase que todos nós gostamos, admiramos, quando aquele líder disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". Que expressão linda esta! Que bênção que Josué podia dizer isso com toda segurança, porque certamente ele, ao dizer essas palavras, ele refletia o clima espiritual da sua casa e da sua família. Quantas famílias hoje podem dizer a mesma coisa? Quantas famílias realmente podem dizer que Deus está presente naquela casa, Deus está presente naquele lar, Deus é ouvido, é consultado para as decisões, Deus é adorado e existe uma atitude de reconhecimento da bênção de Deus, do cuidado de Deus? Não é possível a família sobreviver sem a presença de Deus. Ela é absolutamente indispensável. Pode até parecer em certos momentos ou por certos períodos que isso é possível, mas de fato não é possível. Por isso Deus pensou, Deus criou a família para ser também um local de adoração, um centro de adoração. Bem, eu acho que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus nesse tempo de crise da família. E cada um de nós precisa perguntar: a minha família vive hoje o projeto de Deus? A minha família é uma escola, é um centro de formação, de preparação das pessoas para a vida. A minha família é um ambiente de cura, de restauração, onde as pessoas são tratadas, são curadas de suas feridas. A minha família é um local onde a presença de Deus é sentida, é percebida, Deus está presente na minha família. Eu penso que se podemos responder sim a essas questões, com toda certeza temos uma família abençoada, uma família feliz. Mas se não,
é preciso que haja mudanças, é preciso que haja atitude para que a nossa família seja conforme o projeto, conforme o plano de Deus.